Fala aí galera, beleza? Seja bem-vinda e bem-vindo a mais uma aula do Fator na sua casa. E hoje trataremos de funções orgânicas nitrogenadas. Então aproveita, já curte aí o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, dá uma apertada lá no sininho para receber todas as nossas aulas e vambora! Então vamos lá, galera, iniciar aqui a nossa aula de funções orgânicas nitrogenadas. Como o próprio nome já diz, nós vamos trabalhar com as funções que apresentam átomos de nitrogênio em sua cadeia. Existem algumas funções, mas nós vamos nos concentrar nas duas principais, nas duas que mais caem nos vestibulares, que são amina e amida. Vamos começar então falando das aminas. As aminas são caracterizadas por apresentarem nitrogênio ligado a carbono. E elas podem ser de três tipos: aminas primárias, secundárias e terciárias. Vamos ver aí cada uma delas. Então aqui a gente tem, como fórmula geral, nitrogênio ligado a carbonos, tá? Esse R está representando para a gente radicais orgânicos, metil, etil e assim por diante. Então, observem que, nesse primeiro caso aqui, nós temos apenas um radical ligado ao nitrogênio. Isso indica que essa amina ela é primária. Já as aminas secundárias, elas vão possuir dois radicais ligados ao nitrogênio. Então, amina secundária, aquela que possui dois radicais ligados ao nitrogênio. Seguindo a lógica, se nós tivermos três radicais ligados ao nitrogênio, nós teremos ali uma amina terciária. Importante lembrar que esses radicais podem ser iguais ou diferentes, ok? Vamos agora, então, para um ponto que é importante quando a gente fala de funções orgânicas, que é a nomenclatura. As aminas, elas têm nomenclaturas oficiais, do PAC, e tem nomenclaturas usuais. Nós vamos falar das duas, porque vocês vão encontrar essas duas nas provas que vocês forem fazer, possivelmente, com certeza, em provas anteriores que vocês estudaram, vocês também viram algumas dessas nomenclaturas, tá bom? Então vamos lá. Dentro da nomenclatura oficial, a gente vai seguir a mesma lógica das outras funções. Nós vamos ter um prefixo, indicando a quantidade de carbonos, o infixo, que indica se tem ligação dupla, tripla, e nós temos o sufixo, que vai ser a palavra amina, caracterizando a função orgânica. Então vamos aqui para os exemplos. A gente tem aqui, nesse primeiro caso, dois carbonos na nossa amina. Então, o prefixo et de dois carbonos. Como não tem ligação dupla, nós temos um infixo, que é o an, e a terminação, que é amina. Então, essa daí é a etanamina, ok? Embaixo, nós temos uma amina secundária, como vocês podem observar. Então, nós temos aqui, de um lado, aqui no lado esquerdo, nós temos o radical metil, deixa aqui marcadinho, radical metil, e do lado direito, nós temos um anel aromático, representando ali o radical fenil. Na nomenclatura oficial, eu vou escolher o lado maior para ser minha cadeia principal. Então, aqui no caso, eu vou ter o anel aromático como sendo a minha cadeia principal e o metil vai entrar realmente como uma ramificação. E aí, então, a nomenclatura desse composto fica N-metil. E aí você vai falar, George, que N é esse? Esse N é para indicar que o metil está ligado no nitrogênio da função orgânica, da amina, tá certo? E é então por isso que a gente coloca esse N aí na frente. Vocês vão ver que ao longo dos exemplos que eu for dando na frente, eu vou sempre voltando nesse ponto que ele é importante. E agora a nomenclatura do que seria aqui a cadeia principal, formada pelo anel aromático e pelo nitrogênio. A gente tem uma nomenclatura especial para as aminas, que é benzenamina. Pronto. Benzenamina, que é essa combinação do nitrogênio com o anel aromático. E aí, por último, nós temos aqui em cima uma amina terciária. E aí vocês podem observar que aqui nós temos
um dos radicais sendo etil, formado aqui por 2 carbonos, marca eles aqui, e nós temos radicais metil, formados aqui por um carbono só. Então, nós vamos considerar o etil como cadeia principal e vamos colocar aqui os radicais metil. Então, a nomenclatura fica N dimetil etanamina. Então, indicando aqui que os radicais metil estão ligados no nitrogênio, tá certo? E dessa maneira a gente tem, então, a nomenclatura oficial desse composto. Bem, galera, dando continuidade, então, a gente vai falar das nomenclaturas usuais, que são até mais comuns de você encontrar nas provas, ok? Na nomenclatura usual, nós vamos dar o nome baseado apenas em ramificações. Então, a gente vai colocar as ramificações, né, que seria ali o nome dos radicais, e a terminação amina também. Então, a gente sai um pouquinho daquela ideia de ter um prefixo, um infixo. A gente vai simplesmente dar o nome das ramificações, o nome dos radicais, na verdade, com a terminação amina. Então, vamos lá para os exemplos. Nesse primeiro caso, como a gente tinha falado anteriormente, a gente tem apenas uma ramificação aqui, um radical, né, na verdade, formado por 2 carbonos, que é o etil. Então, na nomenclatura usual, a gente fica com o nome etil e a terminação amina. Ok? Embaixo, nós temos 2 radicais, o metil e o fenil. E aí, por ordem alfabética, a gente tem fenil, metil, amina. E por último, nós temos radical etil aqui e 2 radicais metil. Então a nomenclatura fica etil, dimetil, amina. Vou botar aqui embaixo, completar. E aí pode vir a sua dúvida, né, George? Mas o di, ele não vem antes do E na ordem alfabética? Então por que não fica dimetil, etilamina? Porque esse prefixo aqui, que indica quantidade de radicais, né, ou de ramificações, ele não conta para essa sua ordem alfabética. Então fica ligado aí, por isso que ficou o etil na frente do dimetil. Desconsiderando o di, né, você teria ali o M de metil para comparar com E na ordem alfabética. Beleza? Então é isso aí. Passando agora, então, galera, para um ponto aqui interessante, que são os aminoácidos, né? Como o próprio nome já diz, os aminoácidos são compostos formados pela combinação de um ácido carboxílico e de uma amina. Então, olha aí que coisa interessante. Quando a gente olha esse composto aqui, nós observamos o grupo carboxila, que indica a presença da função ácido carboxílico, e nós temos aqui o NH2, que indica a presença da função amina. E aí, se pedisse para você a nomenclatura desse composto, caraca, Jorge, aí fica um pouquinho complicado, né? Na verdade, não. O que acontece? Compostos que têm funções mistas, para eles existe uma ordem de prioridade na nomenclatura. Então, o ácido carboxílico vem primeiro, depois aldeído, aí você tem as outras funções, né? Vem cetona, álcools, aminas e por aí vai. Então, nessa combinação que nós temos aí de ácido carboxílico e de amina, a prioridade para considerar a nomenclatura é do ácido carboxílico. E aí nós vamos usar a amina como se fosse ali um grupo extra, né? Uma ramificação. E para isso nós utilizamos a palavra amino para dar a posição do NH2. Então como é que fica a nomenclatura desse composto aí, galera? Isso é um ácido carboxílico, né? Como tem ácido carboxílico como função principal, então ácido
que aparece sempre no início da nomenclatura de ácidos carboxílicos, ok? E agora eu tenho que colocar a cadeia principal e a ramificação, né? Deixa eu marcar aqui primeiro, então, os carbonos. A gente tem um carbono aqui, outro carbono aqui, aqui. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. E aqui nós temos um radical metil. Ok? Então, como é que ficaria aqui a nomenclatura? Vamos lá. Ácido. Agora a gente vai colocar a posição do grupo amino. Ácido 2-amino. No carbono 4, a gente tem o radical metil. 4-metil. Observem que eu estou respeitando a ordem alfabética, né? O amino ele vai entrar ali como se fosse uma ramificação. Então, você segue a ordem alfabética entre o amino e o metil. E a terminação do nome. Como tem 5 carbonos na cadeia principal, pente, não tem ligação dupla entre carbonos an e a terminação oico, pentanoico. Beleza? Então, está aí a nomenclatura de um aminoácido. Beleza? Vamos adiante então, galera. Vamos lá, galera, falar agora sobre as amidas. E aí a sua pergunta inicial poderia ser: Jorge, o que está fazendo aí uma imagem do sistema muscular? Mas daqui a pouco você já vai entender. Galera, as amidas são caracterizadas por conterem um carbono ligado a nitrogênio e esse mesmo carbono deve fazer uma ligação dupla com oxigênio. Tá? Então não esqueça, amida carbono ligado a nitrogênio e ao mesmo tempo fazendo ligação dupla com oxigênio. Se vocês observarem aqui na minha representação, esse nitrogênio ele está com 2 traços, né, conectados aqui a ele. Esses traços representam ligações que o nitrogênio pode fazer tanto com hidrogênio quanto com radicais orgânicos. E ainda assim continua sendo amida, ok? Bem, vamos lá para a nomenclatura. A nomenclatura ela segue o padrão da maior parte dos compostos orgânicos. Então, nós teremos um prefixo indicando a quantidade de carbonos na cadeia principal, um infixo indicando ali se tem ligação dupla, tripla ou só ligações simples, e nós temos o sufixo, que vai ser a palavra amida, identificando a função orgânica. Então, primeiro passo aqui, vou marcar os carbonos, contando. Temos 3 carbonos aqui, é uma cadeia normal, ela não tem ramificação. Então, como é que fica o nome? 3 carbonos, prefixo prop, não tem ligação dupla nem tripla, então an, e a terminação amida. Então, essa molécula é a propanamida. Embaixo, nós temos uma molécula aí um pouquinho maior, né, com mais detalhes, mas isso não pode assustar a gente, não. Vamos aqui no passo a passo que vai dar certo. Vou marcar os carbonos que compõem a cadeia principal. Lembrando que a cadeia principal é aquela que tem maior número de carbonos, né, e aqui no caso a gente tem a ligação dupla, aqui no final também, que contribui para que a gente identifique a cadeia principal como sendo essa, que começa da função, desse carbono aqui, e vai até a ponta mais à esquerda. E nós temos um outro carbono aqui, que ficou fora dessa sequência principal de carbonos, que é um radical metil. Lembra aí que na nomenclatura, para fazer a nomenclatura, a gente precisa numerar a cadeia. Então, esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o carbono 4, esse é o carbono 5, sempre começando a numeração da ponta mais próxima da função orgânica. Então, a nomenclatura como é que fica? Começando pela ramificação, nós temos o 2-metil. Em seguida, 5 carbonos, pente. Ligação dupla, começando no terceiro carbono, então 3-en. E agora a função, o nome da função, amida. Reparem que eu não preciso numerar a função, porque as amidas estarão sempre no carbono 1, que é esse carbono que faz a dupla com o oxigênio e ligação com o nitrogênio. E aí você poderia me perguntar assim, Jorge, e se for um caso tipo esse daqui, do terceiro exemplo? Você tem o carbono da função, que é esse aqui, seria, digamos, o primeiro carbono, a cadeia principal. E nós temos aqui, de um lado, o anel aromático e do outro lado, um carbono separado.
né? Ele não estaria no meio? Não. Esse carbono aqui, ligado ao nitrogênio, ele não faz parte da cadeia principal. Não importa se você tenha 1, 2, 3 carbonos ligados ali ao nitrogênio. Esses carbonos vão formar uma ramificação. Então, por exemplo, nesse composto aqui, esse carbono ele é formador do radical metil. Então, o início do nome desse composto é N-metil, indicando aqui que esse CH3 aqui da ponta, esse carbono, forma um radical metil ligado ao nitrogênio. Daí o nome N-metil. E agora, como é que fica o restante da molécula, né? O restante da molécula, a gente pode usar um prefixo, benze, que diz, né, que indica já a combinação do anel aromático com o carbono da função. Então, o finalzinho da nomenclatura, que seria aqui completado pelo restante da molécula, né, o restante da cadeia, benze, novamente indicando a combinação do carbono da função e anel aromático, e a terminação amida. Então, benze-amida, ok? Então, respondendo a pergunta que eu fiz lá na frente, qual é a relação entre as amidas e o sistema muscular e os músculos? A gente tinha falado mais lá atrás sobre os aminoácidos, que são compostos formados pela função amina e pela função ácido carboxílico. E aí você já deve ter ouvido falar lá em biologia que os aminoácidos se combinam para formar as proteínas. E as proteínas, por sua vez, são a base do músculo, né? Então, são os componentes principais ali dos músculos. Então, vou ter aqui um exemplo de uma reação entre aminoácidos. Como é que ocorre essa reação? Nós teremos aqui o OH, ou seja, a hidroxila do grupo carboxila, do ácido carboxílico, se juntando, se combinando aqui com o hidrogênio do grupo amino, um dos hidrogênios, né, ali do grupo amino, que compõe a função amina. E aí essa combinação vai gerar como produto água, que vocês observam aqui do lado direito. Perfeito? E aí o que sobra para a gente? Sobra esse carbono aqui, do grupo carboxila, combinado com o oxigênio, formando a ligação dupla. E esse carbono ele vai se ligar a esse nitrogênio aqui. Opa, esse nitrogênio aqui. Certo? E aí, então, quando a gente combinar C-O, carbono da dupla com oxigênio, com esse nitrogênio, nós teremos a formação da função amida, como vocês podem ver aqui. Então, uma amida ela é formada pela combinação, ela pode ser formada ali pela combinação de um ácido carboxílico com um grupo amino. E é dessa maneira, então, que você junta um aminoácido com o outro, gerando, então, aí as combinações que vão levar à formação da proteína. Essa ligação aqui é a famosa ligação peptídica. Ligação peptídica é aquela que une o grupo carboxila de um aminoácido com o nitrogênio do grupo amino do outro aminoácido. Beleza? Então, com isso a gente fecha, galera, esse nosso encontro. E não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar com quem precisa, com quem vai fazer aí o vestibular, tá? Marcar aí o sininho, se inscrever no canal, marcar o sininho para receber os nossos vídeos. Então, até a próxima. Grande abraço e é isso aí. Valeu!